Eles diziam que o amor não tem idade. E eu, com meus 20 e poucos anos, acreditei. Acreditei em cada palavra de Marcos, um homem 20 anos mais velho, com a sabedoria e a experiência que eu sempre admirei. Nosso casamento foi um sonho, a lua de mel, um paraíso. Até que a funcionária do hotel falou: "Senhor Marcos, esse é seu pai, certo?" Eu ri da piada, da coincidência, até ela mostrar a foto antiga no sistema. Naquele momento, o paraíso se transformou em inferno. E o homem que eu amava era meu pai biológico. Meu nome é Ana. Sempre fui uma alma sonhadora, com a cabeça nas nuvens e o coração aberto para o amor. Cresci em uma pequena cidade do interior, criada por minha mãe, Laura, uma mulher forte e reservada, que nunca falava sobre meu pai. Ele se foi antes de você nascer, Ana. É uma história triste, ela dizia, e o assunto era encerrado. Eu nunca insisti. Tinha minha mãe, meus avós, e isso me bastava. Minha vida mudou quando conheci Marcos. Eu tinha 22 anos, recém-formada em literatura, trabalhando em uma pequena livraria. Ele, um empresário bem-sucedido de 42 anos, entrou na livraria procurando um livro raro. Nossos olhares se cruzaram, e foi como se o tempo parasse. Ele era charmoso, culto, com um sorriso que iluminava o ambiente e olhos que pareciam carregar 1000 histórias. A diferença de idade, 20 anos, nunca foi um problema para nós. Para mim, ele era a maturidade, a segurança, o porto seguro que eu sempre busquei. Para ele, eu era a leveza, a alegria, a renovação. Nossa relação floresceu rapidamente. Jantares longos, conversas profundas, viagens inesperadas. Marcos me apresentava a um mundo que eu só conhecia pelos livros. Ele me ouvia com atenção, me incentivava em meus sonhos, me fazia sentir a mulher mais especial do mundo. Minha mãe Laura, no início, ficou um pouco apreensiva com a diferença de idade. Ele é muito mais velho, Ana. Você tem certeza? Mas ao conhecer Marcos, ela se rendeu ao seu charme e à sua aparente bondade. Ele parece um bom homem, filha. Se você está feliz, eu estou feliz. O pedido de casamento foi em Paris, sob a Torre Eiffel. Um sonho. Eu disse sim, com lágrimas nos olhos e a certeza de que havia encontrado a minha alma gêmea. O casamento foi um evento íntimo, apenas para a família e amigos mais próximos. Minha mãe estava radiante, Marcos, emocionado. Tudo era perfeito. O paraíso estava ao nosso alcance. A lua de mel foi planejada para um resort exclusivo nas Maldivas. Águas cristalinas, bangalôs sobre o mar, privacidade total. Era o cenário perfeito para o início da nossa vida a dois. Chegamos ao resort exaustos, mas felizes. O check-in foi rápido e a funcionária da recepção, uma jovem simpática com um sorriso acolhedor, nos entregou as chaves do nosso bangalô. Enquanto Marcos assinava alguns papéis, a funcionária olhou para mim, depois para Marcos, e um sorriso de reconhecimento se abriu em seu rosto. "Senhor Marcos, esse é seu pai, certo?" Ela apontou para uma foto antiga que estava em seu sistema. Uma foto de um homem jovem com um bebê no colo. Eu ri, uma risada leve, descontraída. "Não, ele é meu marido", eu disse com um tom de brincadeira. "Mas ele é bem mais velho, né? As pessoas sempre confundem." Marcos, que estava distraído, apenas sorriu, sem prestar muita atenção à conversa. Mas a funcionária não riu. Seu sorriso vacilou e seus olhos se arregalaram levemente. "Não, senhora, eu tenho certeza. Esse é o senhor Marcos. Ele esteve aqui há 20 e poucos anos, com uma senhora e um bebê. A senhora é a filha dele, certo?" Ela insistiu, com uma estranha urgência na voz. Meu coração deu um salto. Eu olhei para a foto. Era Marcos, mais jovem, com o cabelo mais escuro, mas inconfundível. E no colo dele, um bebê que, de alguma forma, me parecia familiar. Eu senti um calafrio. "Que bebê é esse?" eu perguntei, a voz um pouco mais alta do que eu pretendia. Marcos, que finalmente havia percebido a estranheza da situação, se aproximou. Ele olhou para a foto e seu rosto empalideceu. O sorriso desapareceu.
substituído por uma máscara de choque e pânico. Ele tentou pegar o tablet da funcionária, mas ela o afastou. Essa é a foto do registro de hóspedes, Sr. Marcos. O senhor esteve aqui em 1998 com a senhora Helena e a bebê Ana. A bebê era a senhora, certo? Ela olhou para mim, depois para Marcos, a confusão estampada em seu rosto. Ana, meu nome, Helena, o nome da minha mãe, 1998, o ano em que eu nasci. O mundo girou, o ar faltou em meus pulmões. A voz da funcionária, antes tão clara, agora parecia distante, abafada. Eu olhei para Marcos. Seus olhos, antes tão cheios de amor, agora estavam cheios de pânico e desespero. Não, não pode ser. Eu sussurrei, a voz embargada. Você é meu pai? O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. A funcionária do hotel, percebendo a gravidade da situação, se desculpou e se afastou, deixando-nos sozinhos no meio da recepção. Marcos estava pálido, seus lábios tremiam. Ele tentou me segurar, mas eu recuei, como se ele fosse um monstro. Ana, por favor, me deixa explicar. Ele começou, a voz rouca. Explicar o quê, Marcos? Eu gritei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Explicar que você casou com a sua própria filha, que você me enganou a vida inteira, que a minha mãe sabia disso? Ele tentou me abraçar, mas eu o afastei com nojo. Não me toca, não me toca, você é um monstro. Eu corri para o nosso bangalô, trancando a porta atrás de mim. O paraíso havia se transformado em inferno. As águas cristalinas, antes um convite ao mergulho, agora pareciam me afogar. O sol, antes um abraço quente, agora queimava minha pele. Eu chorei. Chorei por mim, pela minha mãe, pela vida que eu achava que tinha. Chorei pelo amor que eu achava que era puro, mas que se revelou uma abominação. Marcos batia na porta, implorando para que eu o deixasse entrar. Ana, por favor, eu preciso te contar a verdade. Mas eu não queria ouvir. Eu só queria que ele desaparecesse, que tudo aquilo fosse um pesadelo. As horas se arrastaram. Eu estava em choque, em negação. Como isso era possível? Como minha mãe pôde esconder isso de mim? Como Marcos pôde fazer isso? A dor era física, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Finalmente Marcos parou de bater. Eu ouvi seus passos se afastando. O silêncio voltou, mas não era o silêncio da paz. Era o silêncio do vazio. Eu estava sozinha, completamente sozinha. Eu não podia ficar ali. Eu precisava voltar para casa. Precisava confrontar minha mãe. Precisava entender. Eu saí do bangalô e Marcos estava sentado na areia, olhando para o mar. Ele se levantou quando me viu. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Ele parecia um homem que havia perdido tudo. Eu vou embora, eu disse, minha voz fria. Eu preciso ir para casa. Preciso falar com a minha mãe. Ele assentiu. Eu entendo, mas por favor, me deixe te contar a minha versão. Eu juro que não foi como você pensa. Eu o ouvi. Ele me contou a história. Uma história de amor proibido, de segredos e de escolhas difíceis. Ele e minha mãe, Laura, se conheceram jovens na faculdade. Um amor intenso, avassalador. Mas a família de Marcos, tradicional e conservadora, não aceitava Laura, uma mulher de origem humilde. Eles foram forçados a se separar. Laura descobriu que estava grávida de mim depois que Marcos foi enviado para estudar no exterior, sem saber de nada. Ela decidiu me ter sozinha para protegê-lo do escândalo, para protegê-la da fúria de sua família. Ela nunca contou a ele sobre mim. Ela me criou sozinha, com a ajuda de seus pais. Marcos só descobriu sobre mim anos depois, quando sua mãe, em seu leito de morte, confessou o segredo. Ele tentou encontrar Laura, tentou me encontrar, mas ela havia se mudado, cortado todos os laços com o passado. Ele passou anos me procurando, sem sucesso, até que ele me conheceu na livraria. Ele me reconheceu. Meus olhos, meu sorriso, a forma como eu segurava um livro. Ele sabia que eu era sua filha, mas ele não teve coragem de me contar. Ele se apaixonou por mim, pela mulher que eu havia me tornado, e ele se agarrou a essa paixão,
a essa loucura, na esperança de que, de alguma forma, o amor pudesse apagar a verdade. Eu sei que o que eu fiz é imperdoável, Ana, ele disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fui um covarde, eu fui um egoísta. Eu te amo mais do que tudo, mas eu entendo se você nunca mais quiser me ver. Eu o ouvi em silêncio. A história era trágica, complexa, mas a dor da traição, da mentira, ainda era muito forte. Eu não sabia o que sentir. Eu não sabia o que fazer. Eu voltei para casa e confrontei minha mãe. Ela chorou, me pediu perdão, contou sua versão da história, a dor de uma mãe solteira, o medo do julgamento, a decisão de me proteger de um mundo que ela sabia que seria cruel. Ela me entregou uma caixa. Dentro dela, fotos antigas de Marcos e Laura juntos, cartas de amor, um pequeno sapatinho de bebê. Minha história. Os dias seguintes foram um borrão de dor, raiva e confusão. Eu me isolei. Não queria ver ninguém. Não queria falar com ninguém. Eu precisava processar tudo. O homem que eu amava era meu pai. A mulher que me criou, minha mãe, havia escondido a verdade a vida inteira. Eu decidi me afastar de Marcos. Não podia continuar com ele. E relação, por mais que eu o amasse, era incestuosa, doentia. Eu precisava de tempo para me curar, para entender quem eu era, para reconstruir minha identidade. Marcos aceitou minha decisão. Ele me deu espaço, mas nunca deixou de me amar. Ele me enviava cartas, e-mails, mensagens, contava sobre sua vida, sobre seus projetos, sobre sua dor. Ele se tornou um pai que eu nunca tive, mas que agora estava ali, presente, mesmo que à distância. Eu voltei para a livraria. Mergulhei nos livros, nas histórias, encontrei consolo nas palavras, na arte. Eu comecei a escrever. Escrever sobre minha vida, sobre minha dor, sobre minha jornada. Minhas palavras se tornaram minha terapia, minha voz. Eu não sei o que o futuro me reserva. Eu não sei se um dia eu perdoarei completamente. Eu não sei se um dia eu voltarei a amar. Mas eu sei de uma coisa. Eu sou Ana. Eu sou filha de Laura e Marcos. Eu sou a mulher que sobreviveu a uma verdade que parecia impossível. E eu sou a autora da minha própria história. A vida, às vezes, nos prega peças que desafiam a nossa compreensão. O amor, a família, a identidade, tudo o que eu achava que era certo se desfez em um instante. Mas, no meio da ruína, eu encontrei a verdade. Uma verdade dolorosa, mas libertadora. Eu aprendi que a vida é cheia de segredos, de escolhas difíceis, de amores que desafiam as convenções. E que no final, o mais importante é encontrar a sua própria verdade e viver de acordo com ela. Eu não casei com meu pai. Eu descobri meu pai. E essa descoberta, por mais dolorosa que tenha sido, me deu uma nova chance de me encontrar. Essa história te fez refletir sobre os segredos de família e os caminhos tortuosos do destino? Deixe seu like, se inscreva no canal para mais narrativas que desafiam o pensamento e compartilhe com quem precisa de uma dose de coragem. E comente aqui embaixo. Você acredita que o amor pode superar qualquer barreira, inclusive as da verdade?